Questão número 2. O pátio de esportes do Campo Arrozal de um Instituto Federal é retangular, com 100 metros de comprimento e 50 de largura, representado pelo retângulo ABCD desta figura. Alberto e Bruno são 2 alunos que estão praticando esportes no pátio. Alberto caminha do ponto A ao ponto C pela diagonal do retângulo e volta ao ponto de partida pelo mesmo caminho. Bruno, meu xará, parte do ponto B, dá uma volta completa no pátio andando pelas linhas laterais e volta ao ponto de partida. Assim, considerando a raiz de 5 igual a 2,24, obviamente aqui uma aproximação que ele pediu para a gente usar, né? Afirma-se que Bruno andou a mais que Alberto. Quanto que o Bruno andou a mais que Alberto? Bom, eu tenho que descobrir quanto que o Bruno andou e quanto que o Alberto andou, né? Vendo aí o que cada um fez. Primeiro vamos calcular a distância que o Alberto andou. Acho que o Bruno é mais fácil de calcular, depois a gente calcula o do Alberto. Vamos calcular o que o Bruno andou, olha só. O Bruno parte do ponto B, dá uma volta completa no pátio, andando pelas linhas laterais, e volta ao ponto partido. Então, o Bruno, né, ele sai do ponto B, dá uma volta completa andando pelas linhas, estou olhando isso aqui tudo, e volta para cá. Quer dizer, o Bruno fez o perímetro. Ele andou o perímetro dessa figura. O exercício me disse que isso aqui é um campo de esportes, um pátio de esportes, que tem 100 metros assim e 50 metros assim. Quer dizer que tem 100 aqui, 50 aqui, 50 aqui, porque ele é um retângulo, né? O perímetro é o quê? O perímetro de um retângulo. É assim que se calcula. Então, vou calcular aqui, Bruno. O que o Bruno fez? O Bruno andou o perímetro. O perímetro de um retângulo é 2 vezes a base mais a altura, né? Porque teria que ser 100 mais 100, 50 mais 50. Então, vai ser 2 vezes 50, 2 vezes 100. Isso é essa fórmula aqui. Então, a distância que o Bruno andou é 2 vezes a base, que é 100, mais a altura, que é 50. Então, P, que é o perímetro, a quantidade que o Bruno andou, é 100 mais 50 dá 150, vezes 2 dá 300 metros. Então, ele saiu daqui, andou 100, andou mais 50, 150, andou mais 100, 250, andou mais 50, 300. Então, o Bruno parte do ponto B, dá uma volta completa no pátio, andando pelas linhas laterais, e volta ao ponto de partida. Então, dá uma volta no perímetro do pátio. Agora vamos calcular o Alberto. O que o Alberto fez? Bom, o Alberto fez o seguinte. Alberto caminha do ponto A ao ponto C pela diagonal do retângulo e volta ao ponto de partida, ou seja, ele vai do ponto A até o ponto C e depois volta. Então, para calcular a distância que o Alberto percorreu, eu tenho que calcular esse tamanho aqui, ó, que é a diagonal do retângulo, e multiplicar por 2, porque ele foi e voltou, né? Porque ele disse aqui, ó, parte pelo mesmo caminho, volta ao ponto, parte pelo menos pulei aqui. Alberto caminha do ponto A ao ponto C pela diagonal do retângulo e volta ao ponto de partida pelo mesmo caminho. Então, ele vai do A ao ponto C e depois volta. Então, essa distância multiplicada por 2. Essa distância aqui, se você observar, isso aqui é um retângulo, aqui tem um ângulo de 90 graus. E, portanto, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, ó, em que eu tenho 2 medidas e quero saber essa daqui. Essa aqui é x. Se você observar bem, é um triângulo retângulo e o x é a hipotenusa desse retângulo, que é exatamente a diagonal do retângulo, né? Então, está valendo para este triângulo aqui o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É igual a 100 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Né? Quando que você vai usar o teorema de Pitágoras? Quando você tiver quando você tiver um triângulo retângulo, né, que tem um ângulo de 90 graus, e forem dadas 2 medidas, ou seja, ele me deu esse triângulo retângulo, me deu esta medida e essa medida, e está querendo saber a terceira. A gente usa o teorema de Pitágoras nesse caso. Quando eles têm um triângulo retângulo, eles te dão 2 medidas e querem saber a terceira, né? Se eles te derem uma medida só e quiser saber uma outra medida, aí é um outro mecanismo que a gente tem que usar. Mas se eles derem 2 lados e quiser saber o terceiro, e o triângulo for retângulo, que só vale para triângulos retângulos, aí
Teorema de Pitágoras, que diz que a medida da hipotenusa, que nesse caso aqui é x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E isso aqui se resolve assim, x ao quadrado é igual a 100 ao quadrado é 100 vezes 100, 100 vezes 100 dá 10.000. 50 ao quadrado é 50 vezes 50, que dá 2.500. Então x ao quadrado é igual a 10.000 mais 2.500 dá 12.500. X é igual a raiz quadrada de 12.500. 12.500 não tem raiz quadrada exata. O que significa que nós temos que fatorar o 12.500 para a gente conseguir chegar a uma raiz aproximada para ele. Vamos fatorar aqui 12.500. Quando a raiz não é exata, a gente fatora para ver o que dá de aproximado. Bom, 2.500 é par, né? Divide por 2. A metade de 12.500 é 6.250. Que ainda divide por 2. A metade do 6.250 é 3.125. Não divide mais por 2. Por 3 também não divide, porque a soma dos algarismos dá 3 mais 1, 4, mais 2, 6, mais 5, 11. Então não divide por 3. Mas divide por 5, que é o próximo número. 3.125 por 5 dá 625. 625 por 5 dá 125. 125 por 5 dá 25. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Acabou. Quer dizer, então, que 12.500 é 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Né? Eu estou querendo tirar a raiz quadrada de 12.500. Então, isso é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 elevado à quinta. Lembre-se lá da matéria que eu não costumo colocar 5 à quinta, porque a minha ideia é tirar esses elementos do radical. Então, 5 à quinta eu escrevo como 5 à quarta vezes 5. Porque aí eu tenho um 4 que eu consigo eliminar com o 2 que está do lado de fora. Então, fica 5 à quarta vezes 5, que dá exatamente 5 à quinta, porque eu conservo a base e somo dos expoentes, né, que é 1. Né? Não podemos esquecer desse detalhe. Como é que é vezes, temos que separar uma raiz para cada um. Ó. E é para isso que a gente queria o 5 à quarta aqui. Porque se eu mantivesse o 5 à quinta, eu não conseguiria eliminar a raiz dividindo o número de dentro pelo de fora. Então, o 2 divide por esse 2 de fora e sai da raiz. O 5 vai sair da raiz quando eu dividir o 4 pelo 2. Ó. 4 dividido por 2 dá 2, então sai 5 ao quadrado. Aí está eliminado. Esse aqui não pode sair da raiz, esse aqui fica. Então fica 2 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 2 é 50. Então é 50 raiz de 5. Então a raiz quadrada de 12.500 é 50 raiz de 5. Né? Que é o que a gente vai usar aqui. Então só vou passar aqui para baixo. Ó. X é igual, raiz quadrada de 12.500 é 50 raiz de 5. Só que o exercício já havia me dito que para eu utilizar a raiz de 5 igual a 2,24. Portanto, x é igual a 50 vezes 2,24. Eu tenho que usar essa aproximação. E 2,24 dá 112. Né? 50 vezes 2,24 dá 112. 112 metros, aproximadamente. Quer dizer que, aproximadamente, a ida daqui até aqui dá 112 metros. Só que o Alberto foi e voltou. Então, tem que ser isso aqui vezes 2. Ó. Então, x a gente já achou. X é isso. Ó. Aproximadamente, né? Porque esse aqui é a raiz de 5 aproximada. Ótimo. Mas o exercício foi claro dizer que o Alberto caminha do ponto A ao ponto C pela diagonal do retângulo e volta ao ponto de partida. Então, ele vai e volta. Então, isso aqui vezes 2. 112 vezes 2 dá 224. Então, o Alberto, por fim, andou. Então, aqui o Bruno andou 300. O Alberto andou 224 metros. Isso aqui é o que o Alberto andou. A pergunta foi, assim considerando a raiz singular, afirma-se que Bruno andou a mais que Alberto. Ou seja, quanto que o Bruno andou a mais? Obviamente, então, o perímetro é mais do que a diagonal. Né? Bom, para saber quanto que o Bruno andou a mais, é só fazer a diferença. Né? 300 que o Bruno andou, menos o que o Alberto andou. O Alberto andou 224. E 300 menos 224 dá 76. Então, o Bruno andou a mais que o Alberto, 76 metros.